Nessa semana que eu estou falando do orgulho lipedema, eu vou mudar um pouco o assunto para depois continuar falando do orgulho lipedema. E nisso eu vou contar um pouco da minha história. Em 1998, quando eu prestei vestibular para medicina, eu prestei apenas uma prova, que na época era a FUVEST. Nessa prova tinha os vestibulares, da medicina USP São Paulo, que é Pinheiros, a USP Ribeirão, a Escola Paulista de Medicina e a Santa Casa. Na época, todo mundo falou: por que você está prestando só uma prova? Você é doido? Eu falei: porque é o que eu quero. E foi isso que eu fiz. Eu entrei na faculdade de medicina porque era exatamente o que eu queria, passei na USP. E uma coisa, logo no início da faculdade, mudou muito a minha forma de observar e responder às pessoas. Na primeira aula de propedêutica, a gente foi ver um paciente, era um grupo de 14 alunos e era no Hospital Universitário da USP. E era um jovem de 28 anos com hepatocarcinoma, com tumor no fígado. E o professor, orientando a gente, disse para cada um fazer uma pergunta. A primeira pessoa que fez uma pergunta, ele falou que o paciente tinha um tumor de fígado, era um paciente novo. E a primeira pergunta que uma colega fez para ele foi se ele comia amendoim. Na hora, todo mundo, inclusive eu, deu risada, caiu na gargalhada. Só uma pessoa não mudou o semblante, que era o professor. E ele respondeu para ela: parabéns. Por mais esquisito que seja essa relação, tinha relação. O motivo dele ter o hepatocarcinoma é que ele comia muito amendoim, e o amendoim, por causa da casca, se não é bem separado, bem produzido, tem uma aflatoxina que causa hepatocarcinoma em pessoas jovens. Aquela foi a última vez que eu ri da minha própria ignorância. Hoje, quando eu escuto alguma coisa diferente do que eu acredito, assim como eu tenho falado para vocês coisas diferentes sobre o lipedema, a primeira coisa que eu faço é escutar. Isso é muito importante, porque eu estou ouvindo um ponto de vista diferente. E a gente sempre tem algo a aprender com o outro. Não é porque uma pessoa pensa diferente da gente que ela está certa ou está errada. É apenas um ponto de vista. Tudo que eu falei, tudo que eu vou continuar falando, tem muito embasamento científico. O embasamento científico de alguém que se formou na USP, que se importa muito com vocês, que fundou a Associação Brasileira de Lipedema junto com o Dr. Alexandre Amato e que está se esforçando muito na divulgação, que já fez o lipecurso, que já treinou mais de 60 médicos, que já produziu artigos científicos, que já escreveu diversos capítulos de livro. Quando alguém diz uma coisa para vocês, a primeira coisa que você tem que fazer é escutar. A última coisa que você tem que fazer é tirar sarro, dar risada, porque às vezes você pode estar rindo da sua própria ignorância e está perdendo a chance de aprender alguma coisa. Semana que vem eu ainda vou falar mais coisas boas sobre o lipedema. Eu quero que vocês mudem a visão que vocês têm. Eu quero que vocês passem a ter orgulho. E tudo isso que eu vou falar é com embasamento científico. Boa semana.